Olá, estamos iniciando mais uma edição do Panorama e hoje você vai conferir. Conheça o drama das famílias que tiveram suas lavouras afetadas pelas chuvas em Vargem Alegre. O NEC TV visita a instituição APAC de Inhapim para ver de perto o método para reinserir recuperandos na sociedade. Janeiro Branco, conheça a campanha sobre os cuidados com a saúde mental. Já ouviu falar em metaverso? Saiba como o 5G pode impulsionar essa tecnologia que parece ficção científica. O Panorama está no ar. O ano de 2022 começou com fortes chuvas em várias partes do país. Muitas famílias precisam agora recomeçar. Além de muitas casas e comércios atingidos, na nossa região, algumas lavouras também foram tomadas pela água. Em Vargem Alegre, o principal cultivo da cidade foi prejudicado. As caixas que deveriam estar cheias de quiabo estão vazias e rodeadas por lama. Vargem Alegre está passando por um processo de recuperação por conta da enchente que atingiu a cidade recentemente. Os estragos agora estão sendo calculados. Assim como as casas que foram invadidas pela água, as lavouras também foram tomadas pela cheia. Joelma trabalha na colheita e agora está com a renda comprometida. Uma tristeza, né? Porque nada já era uma ajuda, né? É um dinheiro que ajudava nas coisas de casa, né? Que igual eu que sou sozinho, cuido do filho sozinho. Para mim, agora é difícil, né? A gente ter que procurar outro serviço. E aqui em Vargem Alegre realmente não tem emprego. O que dava serviço pra gente é essas hortas. E agora fica parada, né? Esperando. Seja o que Deus quiser, né? Tairone é produtor rural. Com o estrago na lavoura, ele agora depende de tempo. É preciso esperar e refazer a plantação de mais de 30 mil pés de quiabo. Aqui é uma área de 60 quilos, né? E para recuperar é só plantando tudo de novo. A maior tristeza minha aí é as pessoas que trabalhavam e todo mundo perdeu o emprego, né? Aqui é uma área assim que empregava aí 16 pessoas e tudo acabou, né? As famílias que trabalhavam. E é uma área aí nós colhíamos aí por dia, 2 vezes por semana, na faixa de 90 a 120 caixas por dia. Aí acabou. Começa tudo de novo, né? Aí é um processo aí de 30 dias, prepara na terra, e aí mais uns 3 meses para começar a produzir de novo. Aí o povo fica desempregado durante esse tempo, até começar a colheita. A cidade, que possui aproximadamente 6.400 habitantes, depende agora da cooperação de todos. Centenas de famílias precisam de ajuda para recomeçar. A gente faz um apelo aí ao governo do estado, ao governo federal, para que dê uma ajuda, um suporte aos produtores. Aqui nós temos um exemplo de uma baixada que foi completamente, uma lavoura que foi completamente destruída e que empregava 16 pessoas, uma média de 10 a 12 famílias aqui nessa horta. Mas toda a baixada, todos os produtores perderam todas as plantações. Atualmente, em Vargem Alegre, o quiabo é um dos principais cultivos da cidade. São as plantações que sustentam diversas famílias. O pedido é para que o olhar seja de solidariedade. Em média, a gente calcula 500 famílias que trabalhavam diretamente todas as semanas, tendo rendimento, era a única fonte de renda. Era a colheita aqui nas hortas. Então, assim, imagina 500 pessoas sem qualquer rendimento, nós vamos precisar de muita ajuda para poder alcançar essas pessoas, né? E dar esse suporte agora com renda. E, infelizmente, nós tivemos durante a enchente dentro da cidade 400 casas, ou seja, 400 famílias atingidas diretamente pela enchente. E agora aqui mais 500 famílias que vão ficar sem a renda. Então, assim, é uma situação de emergência, de calamidade, é uma situação bem complicada que Vargem Alegre vai enfrentar. O mês de janeiro é um momento em que muitas pessoas repensam a própria vida e começam novos projetos. Por esse motivo, profissionais da saúde mental lançaram uma campanha Janeiro Branco,
que tem como objetivo levar as pessoas a cuidar melhor de seu estado emocional. A campanha foi criada em 2014 em Uberlândia. A psicóloga Marília Reis conta que a mensagem tem se espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Para os profissionais de saúde, para as pessoas que trabalham com saúde mental de uma forma direta, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, isso já é um tema muito comum para nós. A gente sabe da importância que isso tem, mas a minha preocupação é como a gente pode trazer mais luz para que a população, para que as pessoas do senso comum também tenham conhecimento da importância desse tema. A gente já vem numa aceleração mesmo de vida muito grande. Algumas pessoas costumam falar, nossa, como o tempo tem passado rápido. O tempo não passa mais rápido. Fomos nós que aceleramos, fomos nós que começamos a trazer coisas para as nossas vidas, mais atividades, o mundo cobra de nós mais produtividade, mais desempenho, e isso vai minando a nossa capacidade, às vezes, de ser quem a gente é. Vai tirando de nós coisas que são muito importantes, que é a criatividade, espontaneidade, que a gente precisa estar sempre se encaixando em alguma coisa. Ela afirma que é importante saber e respeitar os próprios limites como parte do cuidado com a saúde mental. O não hoje em dia é algo muito importante. E a gente precisa ter a consciência e a capacidade de dizer às vezes não posso, não quero, não vou fazer. E mais ainda, a gente precisa se sentir bem com esse não. Porque às vezes a gente tem a capacidade de dizer um não, mas às vezes a gente fica remoendo esse não lá dentro. Nossa, eu podia ter feito. Nossa, será que a pessoa vai ficar chateada comigo porque eu disse não? Será que eu vou perder o meu emprego porque eu não assumi essa tarefa? A gente precisa estar saudável o suficiente para dizer esse não e para sustentar esse não. Para ser assim, para perceber o limite da gente, até onde a gente pode ir. E às vezes a pessoa, para conseguir ter esse autoconhecimento, saber até onde ela pode ir, ela vai conseguir isso com a ajuda mesmo de um profissional. Saúde mental não é que a gente não tenha problemas. Saúde mental é a forma que a gente lida com esses problemas. E quando a pessoa começa a perceber que esses problemas já estão tirando a capacidade dela de resolver as coisas de uma forma mais leve, ou de criar possibilidades de resolver essas situações, quando os problemas já a dominam, não quando é ela que domina os problemas, aí é hora de procurar um profissional, uma ajuda profissional. A saúde física também pode dar sinais de que o estado emocional merece mais atenção. O corpo, ele fala, É sem dúvida que o nosso corpo fala. Se a cabeça não está bem, se a mente não está bem, se a gente não está conseguindo produzir bem, o corpo vai reclamar, ele vai dizer. Então a gente vai ter várias doenças psicossomáticas, Algumas que são mais conhecidas, gastrite, cefaleias, mas existem outras que podem ser desenvolvidas de uma forma mais grave. E as pessoas precisam ficar atentas a esses sintomas, Um cansaço excessivo, dores de cabeça, às vezes um desânimo. A gente pode aí passar por outro viés que já seria assim, sinais de uma distimia, de uma depressão, esse desânimo, porque o corpo dela vai falar. E às vezes você vai para um clínico geral, ele vai te solicitar um esquema de exames e ele vai perceber que não tem nada, e aí é a hora de indicar mesmo uma terapia e uma ajuda profissional. A ajuda de profissional não é fraco, muito pelo contrário, é forte. Porque quando a gente consegue perceber que a gente precisa de ajuda e tem coragem de procurar essa ajuda, isso é sinal de força. É sinal de que, olha, eu reconheci que eu preciso de ajuda. Destruir imagens, templos, terreiros, invadir celebrações e menosprezar a crença do diferente. Praticar intolerância religiosa é discriminar e tentar cercear as liberdades individuais e coletivas. É preconceito, resultado da falta de informação de pessoas presas a ideias pré-concebidas que, em alguns casos, acabam manifestando atitudes de raiva e hostilidade. É justamente esse assunto da reportagem que você vai ver agora. As religiões de matrizes africanas são parte da diversidade religiosa do Brasil, mas quem as pratica, na maioria das vezes, é alvo de perseguições. Rodrigo Xavier tem 35 anos, é professor e pai de santo na tenda espírita umbandista Nossa Senhora da Conceição, em Caratinga. A minha história com a Umbanda, ela começou desde muito novo. Que a minha avó sempre frequentou na Dona Lendina, E eu sempre gostei de ir junto com a minha avó. Mas cheguei a passar por outras religiões. Fiz primeira comunhão na Igreja Católica, fiz crisma. Então a Umbanda é uma religião que prega o amor, prega a caridade, a fraternidade, e que nós fazemos adoração de santos, E das
energias da natureza, né? Para Rodrigo, dentre as razões da hostilidade contra as religiões de origem africana estão o racismo e a discriminação. A religião que mais sofre preconceito porque é uma religião que veio do negro, que tem tendências do negro. Então, na nossa sociedade, infelizmente, né, tudo que vem do negro hoje sofre o preconceito. Sofri preconceito que o vizinho jogou pedra em cima do terreiro, aí tem que tomar as medidas cabíveis, né? Chamamos a polícia, fizemos o boletim de ocorrência, estamos aguardando agora terminar de resolver pra gente. Há 47 anos, quando conheceu seu marido, Ana começou a frequentar o centro espírita. De acordo com ela, a doutrina oferece muito material de estudo e muita emoção nos fenômenos. Então nós temos a crença em Deus, a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Todas as religiões têm por objetivo melhorar o homem. Tanto o catolicismo, que é o berço meu, depois eu tive contato com a igreja reformada, eu estive na igreja metodista e depois, conforme eu disse, eu conheci o espiritismo. Não há, no meu entendimento, uma diferença cabal. Todas as religiões buscam encaminhar o homem para Deus. Sem fazer demérito, Ana contou que as pessoas associam muito o espiritismo aos cultos afro-brasileiros. Já me chamaram de macumbeira. Eu não tenho nada contra quem se intitula macumbeiro, mas eu não sou. Eu sou muito tranquila, eu percorro os espaços que me são abertos sem me impor. Já ouvi pessoas dizerem assim, eu até acho ela interessante, uma pena que é espírita. E olha que esse é o meu melhor lado. Vigário na Catedral São João Batista, o catolicismo do jovem Padre Igor, de 26 anos, vem de berço. A minha relação com o catolicismo nasceu no seio da minha família. Uma família católica, muito religiosa, que, portanto, me batizou com 4 meses de idade. Eu cresci, então, aprendendo da religiosidade dos meus pais e, assim, fui estruturando a minha fé católica. Desde criança eu falo em ser padre, né? Tem até uma vizinha que brinca que a primeira palavra que eu falei foi padre. Pois bem, né? Mas nasce, então, desse desejo de criança que foi amadurecendo com o tempo, né? Naturalmente. Particularmente, ele nunca sentiu na pele o preconceito religioso, mas reconhece que há muito desrespeito com a fé e as crenças. A gente percebe que existe muito desrespeito, desconsiderações, intolerâncias em relação às várias religiões, tanto as de matriz africana quanto também as de matriz judaico-cristã. Então a gente tem percebido esse movimento muitas vezes de desrespeito em relação a todas as religiões. Comerciante e vereador em Caratinga, Rominho Costa está como pastor na comunidade Águas Vivas há mais de 20 anos. Cresci num lar religioso, um lar cristão. Então, desde a época que eu era bem criança, eu lembro da minha avó me chamando para fazer o catecismo e participava sempre, né, dos movimentos da igreja. E quando eu fiz 24 anos, eu tive uma experiência maior com Deus. Sou pastor voluntário, eu sou comerciante em Caratinga e recebi o chamado de Deus como pastor. Eu sou um pastor voluntário, apesar que dou muito a minha vida, amo fazer o que eu faço para o reino de Deus, mas não tenho condição de ficar a tempo integral na obra. Então, por isso, eu optei por ser pastor voluntário, né? Para servir a igreja. Como evangélico, Rominho assume que há diferenças, mas o compromisso maior é reafirmar que todos são dignos de respeito, independente de professarem ou não o mesmo credo. Inclusive, ele destacou que Caratinga é pioneira na região na criação de um conselho de pastores. No nosso meio há uma certa divisão. Nós começamos um conselho de pastores em Caratinga e hoje deve ter mais de 32 pastores, denominações que estão conosco. A gente se reúne toda terça-feira para orarmos juntos, para juntos fazermos ações sociais dentro daquilo, não somente do âmbito evangélico, mas de toda a sociedade nós nos envolvemos. Mas as nossas diferenças não são maiores do que aquilo que nos une, que é o amor.
De acordo com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar e também de manifestar a religião ou crença pelo ensino, a prática, o culto em público ou em particular. Amor, respeito, união, educação e diálogo são alguns dos caminhos para o combate à intolerância religiosa. Nós oramos para que tenhamos um coração igual ao de Deus. E se nós tivermos um coração igual ao de Jesus Cristo, nós com certeza não teremos intolerância com ninguém e respeitaremos a opinião de todos. É necessário a gente olhar um para o outro com mais empatia e respeitar o que o outro acredita. Se eu acredito em Jesus Cristo, mas eu acredito em Oxalá, tudo é a mesma pessoa. Se a gente for olhar, nós estamos todos reverenciando a um único Deus. A gente também se abre o diálogo. Então o caminho parte do amor, que é uma abertura e uma valorização pelo outro, e ao mesmo tempo sem um fechamento. Então eu amo, eu deixo que ele faça o que ele quer. Não é simplesmente isso. Também devemos ter uma abertura para aprendermos e ensinarmos, enfim, podermos dialogar como convém. Se nós entendermos que a fala de um e a fala do outro só vem agregar, então por quê? Eu até faço para mim assim uma imagem. Quando você tem uma intolerância alimentar, né? Então o que isso faz com a gente? A gente perde a oportunidade de desfrutar do prazer de alimentar. Não é isso? Quando você tem intolerância a um pensamento, ou pensamento católico, ou pensamento evangélico, ou pensamento espírita, você perde a oportunidade de desfrutar do prazer de conviver com pessoas que só vão acrescentar. A UNEC TV foi convidada a conhecer de perto os trabalhos realizados pela APAC de Inhapim. Foi uma grande oportunidade de vivenciar a preparação dos recuperandos para a ressocialização na sociedade. Acompanhe nesta reportagem especial como foi a visita ao local. Eugênio Maria Gomes, diretor-geral da UNEC TV, Márcio Heleno Soares, diretor de produção, e uma equipe de jornalismo visitaram a sede da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, situada às margens da BR-116 em Inhapim. Uma recepção bem calorosa e humanitária de uma equipe que dedica tempo e esforços em prol do cumprimento da pena com justiça, lei e dignidade. O cenário é praticamente de um presídio comum. Portas de aço trancadas limitam os regimes fechado e semiaberto. Grades, cadeados, celas, porém, uma segurança realizada por funcionários e até pelos próprios recuperandos. Aqui não se utiliza armas de fogo, cacetetes, equipamentos de defesa pessoal de menor potencial ofensivo. Tudo funciona na base do respeito, da confiança e educação repassada todos os dias aos recuperandos. É mesmo na base da confiança que a tranquilidade a gente passa, a dignidade que a gente trata eles, né? Isso aí traz a confiança. E também, o que acontece? Quando eles vêm, né, do regime comum, eles percebem essa diferença de tratamento. E isso faz com que eles tenham mais respeito da gente. E realmente aqui na APAC não tem utilização de arma de fogo, aqui a gente, né, não tem nenhum tipo de ameaça, nada. Aqui é tudo na conversa mesmo, tudo conversado, tudo bem entendido. Então é bem tranquilo, né? Para quem olha de fora, fala, nossa, mas como assim ficar trabalhando num lugar com um monte de preso sem arma? Mas quando entra e conhece, vê que é totalmente tranquilo, eles são super tranquilos, super respeitosos com todos nós e com todos os visitantes que vêm aqui. Nossa equipe de reportagem conheceu todos os espaços e atividades da APAC de Inhapim. Desde 2006, a associação está em constante crescimento e realiza melhorias por meio de verbas públicas e doações para se tornar um local cada vez melhor estruturalmente. Atualmente, o local conta com 47 recuperandos no regime fechado,
e 19 no semiaberto. Falta ainda um auditório, falta ainda uma laborterapia, um refeitório mais digno, um almoxarifado e tantas outras coisas que ainda tem que ser feito aqui. E com isso a gente está na luta no dia a dia, né? E graças a Deus hoje a gente mudou de anexo. Hoje a nossa capacidade é para 90 recuperandos, né? A gente vai correr atrás de parceiros, vai correr atrás de alguns edital que abrir para a gente poder estar mostrando o projeto, ver se a gente consegue melhorar a estrutura física da APAC, né? Essa APAC ela foi construída assim com muita luta. Eu acredito que a maioria das APACs, né? Porque tudo aquilo que é para construir um ser humano, tudo isso é muito difícil, né? Tudo é muito difícil. O sistema comum está aí, né? Que a gente vê assim que é muita desconstrução do ser humano dentro do sistema comum e dentro de uma APAC não é, né? A gente tenta construir aquilo que foi desconstruído no ser humano, né? Reconstrução é uma palavra que representa bem o que se vive por aqui. Cada recuperando realiza uma tarefa que resulta na produção e lucro. Na padaria, as mãos que antes eram usadas para cometer delitos se transformaram e criaram verdadeiras obras-primas, deliciosas por sinal. Daqui saem pães fresquinhos, pizzas, salgados, bolos, entre outros que vão direto para a mesa de toda a região. Por meio do artesanato, eles tricotam o amor, costuram as feridas que ficaram para trás e finalizam os trabalhos com sentimento de alegria. Na pandemia, as mãos dos recuperandos também salvaram vidas e evitaram a propagação da Covid-19 com a criação de milhares de máscaras que foram distribuídas em toda a região. Aqui também são fabricados diariamente centenas de blocos de concreto que são vendidos a preços acessíveis. Recuperação de nascentes, plantio de verduras e legumes para o consumo próprio e para a venda. As salas de aulas colaboram para a formação da educação e ainda existe um altar para quem tanto clama por liberdade e ressocialização ter um momento de oração e reflexão. Um trabalho que precisa motivar a sociedade a enxergar com outros olhos e dar uma oportunidade para a ressocialização dos recuperandos. A sociedade tem um papel muito importante na ressocialização deles, porque a APAC está aqui para dar uma base para os recuperandos, né? A gente dá toda uma estrutura para eles poderem, né, serem reinseridos, né, na sociedade. Só que eu preciso também que a sociedade entenda o trabalho da APAC, entenda que nós aqui estamos trabalhando para melhorar, né, eles como ser humano cada vez mais. E a sociedade tem um papel fundamental, porque se a gente ensina, que a gente tem vários cursos profissionalizantes também, que a gente tem parceria com o Senar, né, o Sebrae agora, a gente está fazendo uma parceria incrível com eles, muito interessante. Então a gente tem muitas parcerias, muitos cursos que profissionalizam eles, né, para eles saírem daqui aptos para o mercado de trabalho. E eu preciso muito, né, nós precisamos da APAC, que a sociedade dê a chance para eles, porque eles são seres humanos como todos nós, e aqui a gente conhece pessoas incríveis, a gente conhece histórias incríveis, né? Todo mundo que entra e conhece a APAC fica assim deslumbrado mesmo, porque realmente tem histórias aqui de superação e a gente vê que cada um tem uma história, então isso é bem interessante. A gente precisa muito da sociedade para aceitá-los também, porque a gente faz todo um trabalho aqui esperando que a sociedade aceite eles também. Só quem já sentiu na pele o cumprimento de parte da pena em um presídio comum consegue notar a diferença em ser um recuperando da APAC. Para eles, uma nova vida com propósitos únicos, conviver novamente junto à sociedade como pessoas diferentes, melhores do que antes. Não podemos nem comparar o sistema prisional comum com a APAC, né? Porque aqui na APAC a situação aqui é bem mais humana, entendeu? Aqui nós temos uma alimentação digna, nós temos uma cama digna para dormir, nós temos a atenção de todos os funcionários daqui da associação, e isso faz uma grande diferença na vida de um recuperando. As atitudes da gente no presídio era uma, que é outra, que a gente pensa em melhoria e sair daqui ser uma nova pessoa,
ser uma pessoa melhor que a gente era antes. Lá no sistema presídio, você fica dentro da cela com 20, 25 recuperando. Aqui na PAC são 8 em cada cela, cada um tem sua cama, bem limpo, tem uma ducha para você tomar banho, com dignidade, e é 100% melhor, né? Junto com a quebra de um tabu, vem o sentimento de conceder uma segunda chance a quem cometeu graves erros no passado. A PAC traz para a gente essa confirmação, né, do que a gente acredita, que todo homem tem direito à segunda chance. Todos nós erramos. Alguns que erram vão presos, outros não vão presos. E os que vão presos, aí eles têm duas opções, né? Eles vão para o presídio, que a gente chama de presídio comum, e outros têm a oportunidade de vir para a PAC. A PAC vem mostrar isso, essa oportunidade de um preso melhorar, da pessoa melhorar. E ele entra na PAC de uma maneira e vai sair daqui uma pessoa melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma, quando nós melhoramos o preso, nós ajudamos a proteger a sociedade. A gente ajuda a reafirmar a justiça e a proteger a própria sociedade. A luta deles aqui, a nossa luta como voluntário, a luta dos colaboradores, isso tudo é sinal de transformação na vida dos recuperandos que estão aqui, né? Então, assim, eu sou uma apaixonada, né, pela PAC, sou uma apaixonada, gosto e sou muito grata a Deus pela presença de vocês e por todos aqueles que vierem aqui e que, se vierem, vão ser bem recebidos, né? Todos vão ser muito bem recebidos. E vida que segue por aqui na PAC. Agora, para incentivar a prática do esporte, a associação está promovendo um torneio de futsal entre os recuperandos, que se mostram bastante animados e motivados. Tudo isso mostrado nesta reportagem nos faz passar por uma verdadeira reflexão sobre recomeços, mudanças de atitudes, enfim, sobre a vida. É uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. A chegada da internet 5G ao Brasil irá provocar uma verdadeira revolução nos setores de comunicação e tecnologia. Paralelamente, inovações como a criação de ambientes virtuais de trabalho e entretenimento também prometem profundas mudanças. Em uma reportagem especial, saiba como essas novidades impactarão o nosso dia a dia. A chegada do 5G deve aumentar a velocidade da internet móvel em até 100 vezes, atingindo entre 1 e 10 Gbps, segundo especialistas. Para uso pessoal, o 5G oferecerá downloads e uploads mais rápidos. A possibilidade de carros autônomos operarem no Brasil também ganha força com a nova tecnologia, já que o menor tempo de latência garante mais segurança ao evitar acidentes. Nos negócios, as aplicações vão desde a telemedicina até a agropecuária, passando também pela indústria, que conseguirá suportar mais conexões entre seus equipamentos. Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos. Não se trata apenas de mais um G, mas de um guarda-chuva que envolve e potencializa várias tecnologias. Portanto, não se trata apenas de aumento de velocidade, conforme ocorreu na transição da terceira para a quarta geração. O 5G tem outras facetas, notadamente aquelas relacionadas à internet das coisas, tanto para aplicações massivas, o agrobusiness, por exemplo, quanto para aplicações que requerem baixa latência, sensibilidade ao atraso, como aplicações relacionadas à indústria 4.0 e etc. De modo que a transição para o 5G, que ainda está na sua primeira infância, representa um catalisador para novas tecnologias e inovações, como inteligência artificial, como robótica, como realidade aumentada. Isso significa, efetivamente, novas perspectivas em termos de educação, saúde, em termos de ganhos de produtividade
e ganhos de competitividade para os diversos setores da economia. De acordo com o previsto pela Agência Nacional de Telecomunicações, o sistema deve funcionar nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal até julho de 2022. Municípios com menos de 30 mil habitantes devem receber ao menos uma rádio base da nova tecnologia até 2029. No entanto, vale destacar que em muitas cidades brasileiras e bairros periféricos de capitais ainda predomina o uso do 3G. Logo, a chegada do 5G deve demorar um pouco mais nesses locais. E isso eu acredito que demore um pouquinho, mas demore, vamos dizer assim, o nosso imediatismo é que às vezes é muito pesado, né? Eu estou colocando assim numa faixa de 3 anos, 5 anos no mais tardar, para que de repente todo mundo tenha acesso a isso, né? Mas é bom que dá para todo mundo se preparar, inclusive, pensando até, olha, eu vou trocar meu celular daqui a 1, 2 anos, e aí já começar a pensar no uso ou na aquisição de um celular já pronto para a tecnologia 5G. Tem que ter correria, não, viu, gente? Vou comprar um celular 5G. Por enquanto, talvez daqui a 1, 2 anos você consiga usar isso bem num grande centro, né? Eu acredito que demore um pouco a chegar de fato o 5G em cidades do interior, né? Então não tem correria, não tem nada, né? O seu celular também, que hoje funciona 4G, ele não vai ser subutilizado, então você vai poder continuar usando. Você não vai usar o real potencial do 5G. O avanço tecnológico é constante e sem fronteiras. A chegada do 5G deve acelerar diversos processos nesse sentido. Questões tidas como futuristas e mudanças profundas no setor podem estar bem mais perto do que a gente imagina. Um outro ponto importante a se destacar é a questão da latência. A latência é o tempo, vamos dizer assim, colocando de maneira bem simplória, é o tempo que uma informação é enviada daqui e ele leva para chegar em determinado ponto, né? E isso vai criar para, principalmente o ambiente corporativo, um ganho extraordinário, né? Então a gente vai poder ter, por exemplo, cirurgias podendo ser efetuadas por grandes profissionais, né? Que estariam, por exemplo, na Europa, no Japão, Estados Unidos, e essas cirurgias sendo feitas do seu local de trabalho em um paciente que está aqui no Brasil, por exemplo, né? Hoje essa latência é grande, né? Então o que traria uma menor precisão nos atos desses médicos, né? Ele vai criar as bases para que uma série de novos produtos e serviços venham a surgir, né? Porque, vamos dizer assim, é como se você tivesse aí uma nova estrada muito mais ampla, muito mais rápida para a comunicação ocorrer. Então, hoje, a gente já está se adaptando, por exemplo, ao trabalho doméstico, né? Trabalhar como home office, né? Isso vai se expandir muito mais. Uma das novidades que pode ganhar impulso com a chegada do 5G é o metaverso, um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. É como se você tivesse o seu personagem ali dentro do ambiente. E esse ambiente, ele tenta simular situações que ocorrem no mundo real. Então você vai ter a sua casa no metaverso, você vai ter locais de vendas, né, de comercialização dentro do metaverso, locais de trabalho dentro do metaverso, né, locais de diversão dentro do metaverso. Então, dentro desse metaverso, que na verdade vai ser natural que várias empresas tenham o seu próprio universo ali dentro, né? Então, hoje você já tem empresas de jogos que fazem isso. Você vai poder ter um universo, por exemplo, de uma marca famosa, onde você entra lá para comprar roupas.
para você fisicamente e para o seu avatar. Em suma, é como se você colocasse um óculos de realidade aumentada e estivesse em um show com um amigo seu que mora em outra cidade, sem a necessidade de locomoção, com direito a todas as experiências sensoriais. Uma das fortes tendências de futuro nesse mundo cada vez mais conectado e virtual. As interações dentro do metaverso vão poder ocorrer por meio de dispositivos vestíveis. Então você vai ter um óculos de realidade virtual, você vai poder ter luvas e outros dispositivos, né, vestíveis, né, que você vai poder sentir a pressão. Então se você vai poder então estar vestindo algum, vamos chamar assim de uma roupa, né, que vai cobrir o seu corpo todo, sensível, cheio de sensores, vamos dizer assim, a outra pessoa também, vocês vão poder se abraçar e sentir o abraço, né? Vão poder apertar a mão e sentir a pressão da mão da pessoa, né? Isso sim, são situações que já estão hoje em testes, né? Vamos encerrando a edição desta semana. Nas redes sociais do Panorama você segue conectado com as notícias de destaque da atualidade. Uma ótima noite a todos. Até a próxima edição.